Vamos ver o que é que Deus tem para falar conosco, né? Vamos lá. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Bora entender um pouquinho dessa palavra aqui, porque existem pessoas que ficam horrorizadas com essa palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque aparentemente Jesus ele está sendo grosseiro. Aparentemente Jesus ele está sendo ofensivo com aquela mulher. E nós temos que entender que as escrituras, elas têm origem hebraica. As escrituras, elas são firmadas em cima de expressões hebraicas, em cima do linguajar hebraico. Então a gente tem que entender certas citações que tem na Bíblia, que aos nossos olhos, no nosso entendimento, da nossa linguagem, parece uma coisa ofensiva, parece uma agressão. A gente entende de um jeito, mas se nós formos estudar o contexto, ou se nós formos estudar a origem dessa expressão no hebraico, na linguagem, na tradução hebraica, a gente vai ver que não é nada daquilo que a gente está pensando. Eu mesmo, quando eu ouvi essa palavra a primeira vez, eu nunca esqueço, eu fiquei horrorizada. Eu disse assim, não, que negócio esquisito. Como é que Jesus trata a mulher desse jeito? Chama a mulher de cachorra? Aos meus olhos eu fiquei doida. Eu não entendia. Era ignorante, pastor. Não conhecia a palavra, não tinha discernimento, não estudava. Eu só recebia. E quando você não estuda, quando você não tem conhecimento, eu já quero dizer isso aqui. Deixa eu abrir aqui. Quando você não estuda a palavra, quando você não se interessa em aprender a palavra, quando você se interessa somente em receber sem saber o que você está recebendo, você fica refém dos outros. Você fica na mão das pessoas que estão passando isso para você. Então, tudo que a pessoa passar para você, você acredita. Tudo que a pessoa passar, da forma como ela passar, você acredita. Eu nunca esqueço, uma vez teve uma ministração na minha igreja, o rapaz foi pregar isso aqui, ele se embananou todo. A coisa foi tão feia que a gente ficou meio que envergonhado dentro da igreja. Ele constrangeu a igreja toda, ele não soube aplicar a palavra. Né? Eu acho que ele não conseguiu, ele não se aprofundou, eu não sei. Mas eu quero dizer para você que o propósito do caminho de sabedoria é esse. É trazer para você sabedoria, é trazer para você entendimento, é trazer para você discernimento do que Deus está falando com você. Para que você não fique refém do entendimento alheio, para que você não fique refém de tudo que derem para você comer. Né? Porque nem tudo que dão pra gente comer presta. Nem tudo que estão oferecendo, principalmente nos tempos que a gente está vivendo, né? Nem tudo que está sendo oferecido aí de cima dos altares está prestando para alguma coisa, né? A não ser para os próprios altares, né? A maioria do alimento que está saindo do altar, ele só está alimentando a igreja. Mas o povo não. Só está alimentando o corpo físico, o templo, né? A conveniência. Mas não está alimentando o povo, não está ensinando o povo, não está dando maturidade ao povo, não está dando crescimento ao povo, não está trazendo para o povo sabedoria. Tá deixando o povo refém deles. E Deus não quer isso pra você, meu amor. Então esse é o propósito do caminho de sabedoria. Então vamos ver aqui, né? Você pode dizer, uma palavra que eu já ouvi muito. Eu já ouvi muito, mas às vezes ouviu muito e não entendeu nada, né? Então vamos entender. Capítulo 15, versículo 21 diz assim. Partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo, tenha misericórdia de mim, Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe dizendo, manda embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e adorando disse, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu, não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cães. E ela disse, verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe, mulher, grande é a tua fé. Seja isso assim como tu desejas. E sua filha ficou sã naquela mesma hora. Amém? Vamos entender isso aqui. O ministério de Jesus, ele não era um ministério limitado, né? O ministério de Jesus, ele não tinha fronteiras. O ministério de Jesus, ele não tinha limites, né?
Jesus, ele caminhava além das fronteiras. Jesus tinha um ministério que avançava para fora das fronteiras da sua nação, né? E Jesus, ele resolveu pregar para aqueles gentios que estavam nas cidades ao norte e ao leste da Galileia, né? Enquanto os líderes religiosos de Israel estavam acusando Jesus de transgredir leis, porque os fariseus eles só se interessavam pelas leis. Eles não estavam muito interessados no bem-estar do povo, na cura do povo, na libertação do povo. Eles não estavam bem interessados que o povo aprendesse. Eles não queriam que o povo fosse doutrinado. Eles estavam interessados só em manter a religiosidade, em manter a lei, em manter as regras, né? Eles só estavam interessados nisso. E Jesus chegava para quebrar a regra, né? Jesus, sabiamente, ele quebrava as regras. Então ele era acusado pelos fariseus de transgressor. Só que os gentios, que não conheciam nada de lei, os gentios eles não estavam interessados em leis. Os gentios eles estavam em busca de Jesus para que ele resolvesse os problemas deles, né? Para que Jesus trouxesse para aquele povo que não conhecia de leis, para os gentios que não eram um povo judeu, trouxesse para eles respostas a seus problemas pessoais, aos seus dramas. Então Jesus ele resolve deixar aquele ambiente de religiosidade de Israel e vai para aquelas cidades fenícias de Tiro e Sidom. Ele resolve para ali, né? Ele resolve levar a palavra naquele território. E quando chega naquele lugar, a gente encontra uma contradição muito grande, um contraste muito grande entre a incredulidade dos judeus, e a fé de uma pessoa que não conhecia Jesus. Era um contraste, né? Entre a incredulidade do povo de Deus e a fé de um gentio. A Bíblia, ela nesses versículos que nós lemos, ela nos apresenta uma mulher cananeia, que estava com problema de possessão demoníaca dentro da casa dela. Aquela mãe ali, ela estava aflita, era um problema gravíssimo de possessão demoníaca. Só que, mesmo diante de todos os obstáculos que aquela mulher enfrentou para alcançar Jesus, ela não desistiu, né? Ela não desistiu. E mais importante ainda, ela permaneceu humilde e perseverante, né, na sua causa. Ela permaneceu humilde. Ela não se exaltou, ela não se desesperou, ela permaneceu humilde. Ela não desistiu do milagre dela, apesar de todas as dificuldades em conseguir alcançar o mestre. A Bíblia diz que no momento em que aquela mulher viu que Jesus estava passando, no momento que ela reconheceu Jesus, ela começou a seguir Jesus. Ela começou a seguir Jesus e começou a implorar e a clamar por socorro, né? Eu acredito que a situação era uma situação, no mínimo, desesperadora, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque aquela mulher já devia estar lutando pela libertação da filha dela há muito tempo. Aquela mulher já deveria estar buscando solução para o problema há muito tempo. Com certeza ela já tinha recorrido a tudo que era humanamente possível para que a filha dela fosse liberta daquilo ali. Né? Mas não aconteceu, nada resolveu, nada. E agora ela estava diante do filho de Davi, né? Ela estava diante do filho de Davi. O povo denominava essa expressão filho de Davi. Foi uma denominação que o próprio povo judeu deu a Jesus, né? Porque ele era conhecido como fazedor de milagres. Então ele era chamado de filho de Davi. E eu tenho certeza, gente, que aquela cena ali foi uma cena muito constrangedora, né? Muito constrangedora. Porque pela forma como a Bíblia nos relata aqui, aquela mulher ali, ela estava chamando a atenção da rua, estava chamando a atenção da cidade toda, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que ela estava gritando por Jesus. A Bíblia é muito clara, diz assim, ó, e eis com a mulher cananeia vindo daquelas regiões de Tiro e Sidom, né? Gritou para ele. Gritou, então ela estava gritando, ela estava clamando em alta voz, né? E nós sabemos que clamor não é uma oração qualquer.
Quando se fala em clamor, está se falando de oração urgente, de oração imediata, de oração desesperada, sabe? Quando se fala em clamor, a pessoa quando está clamando, ela está no auge do seu desespero. Ela está no auge das suas emoções, pastor. Ela está no momento que ela está tão desesperada, porque aquela situação, ela chegou num limite que ela está freneticamente, sabe, expondo suas emoções. Era o que acontecia com aquela mulher. Então, aquela situação ali era uma situação constrangedora, né? Mas por que essa mulher estava gritando tanto, né? Mesmo com aquela situação, mesmo que o problema dela fosse um grande problema. Porque ela sabia que ela não poderia perder aquela oportunidade. Aquela mulher, ela sabia que ela não poderia deixar Jesus passar por aquele lugar e ela não fazer algo, né? Ela estava diante de quem podia ajudar. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabe, você vai ficar sabendo agora, que essa aí foi a única vez que Jesus pisou os pés dele lá naquela região, sabia, pastor? Foi a única vez que Jesus pisou em Tiro e Sidom. Jesus não voltou mais ali. Jesus eu creio que ele foi ali somente para socorrer aquela mulher. Foi a única vez que ele pisou naquele lugar. Então, tem oportunidade, gente, eu quero abrir aqui, ó, que são únicas na nossa vida. Tem oportunidades que, todas as oportunidades, elas chegam e elas passam. Mas tem oportunidades que elas chegam como um flash, sabe? São oportunidades que, se você não pegar elas rapidamente, se você não tomar posse rapidamente da oportunidade, você vai ficar a ver navios, você vai perder a sua chance, sabe? As oportunidades, elas passam. E a gente tem que entender que mesmo que a oportunidade esteja à nossa frente, mesmo que a gente esteja vendo a porta se abrindo, haverão obstáculos, haverão empecilhos. Não vai ser tão fácil, né? A oportunidade, ela tá ali, Deus abre uma oportunidade para nós, Deus nos mostra um caminho, mas durante esse caminho haverão lutas, haverão obstáculos a serem vencidos, né? Haverão. E aquela mulher ali, ela teve que enfrentar muitos obstáculos para conseguir alcançar Jesus. Não foi fácil para ela alcançar Jesus. Primeiro porque eu tenho certeza, a Bíblia não conta, mas eu tenho certeza que assim como aquela mulher do fluxo de sangue, lembra, gente? A mulher do fluxo de sangue, ela teve que enfrentar uma multidão, tinha uma multidão entre ela e Jesus. Além da enfermidade dela, além da fraqueza física que ela tinha, além dela ter que se superar fisicamente, ela tinha que superar uma multidão. Obstáculos, né? Obstáculos. Então, a mesma coisa aconteceu com essa mulher aqui. Entre ela e Jesus, entre ela e o filho de Davi, com certeza, havia uma grande multidão, né? Porque nós sabemos que por onde Jesus passava, ele levava multidões com ele. Multidões seguiam a Jesus, né? Seguiam a Jesus. Ela enfrentou muitos obstáculos. E a Bíblia, ela nos mostra 3 obstáculos. A gente vai trabalhar em cima disso aqui. 3 obstáculos. A primeira coisa que essa mulher teve que enfrentar foi o desprezo dos discípulos, né? Primeira coisa que ela teve que enfrentar foi os discípulos. Os discípulos, eles não facilitaram para aquela mulher, sabe? Os discípulos, eles não auxiliaram aquela mulher. Os discípulos, eles não estenderam a mão para aquela mulher. Os discípulos não se importaram com a dor daquela mulher, né? Os discípulos não fizeram nada para ajudar aquela criatura ali. Eles estavam vendo o desespero da mulher. Mas ao invés de ajudar, eles pioraram a situação dela, sabe? Em vez de auxiliar, eles atrapalharam aquela mulher, sabe? Eles queriam se livrar dela. Eles queriam se livrar. Eu acredito até que a intenção dos discípulos naquele momento, Ivana, viu, gente? Eu acredito que a intenção deles não era nem se livrar da mulher, era se livrar da situação que estava se formando ali no momento. Porque se ela estava gritando tanto, se ela estava chamando tanta atenção, a situação ela ficou constrangedora, né? Ficou uma situação chata, né? Ficou uma situação chata. Então eu acredito que aqueles discípulos ali, eles quiseram acabar com aquilo ali, sabe? Acabar com aquele rebuliço que ela estava fazendo ali, sabe? Aquela mulher ali, eles queriam se livrar, né? Porque era uma pessoa sem noção, né? Uma pessoa sem noção, uma pessoa chata, né? Às vezes a gente faz isso, né, gente? Às vezes a gente faz isso, né? Os discípulos, acho que eles pensaram assim, mas que mulher inconveniente, né? Que mulher chata,
gritando mestre no meio da rua. Que mulher mal educada, né? Fazendo escândalo no meio da rua, né? Chamando a atenção de todo mundo, né? Eles, em vez de fazerem o papel dele, porque o papel do discípulo... Oi, discípulo. Teu papel, meu filho, é interceder. Teu papel não é julgar ninguém. Você não foi chamado para impedir milagre. Você foi chamado para ser auxiliador de milagre. Mas o povo quer impedir. O povo, em vez de agir como fonte, o servo de Deus, o discípulo de Deus, o seguidor de Jesus, o aprendiz de Jesus, em vez dele ser fonte, ele não quer ser fonte, ele quer reter água. Ele é como se ele quisesse guardar Jesus só para ele, né? Eu acho que até o preconceito nessa hora ali falou mais alto no meio dos discípulos. Porque quem estava gritando não era um judeu, né? Quem estava gritando não era um israelita. Quem estava gritando era um cananeu, uma mulher cananeia. Uma mulher de outra nação, né? Uma mulher que não fazia parte da linhagem judaica, né? Uma mulher que não tinha aliança com Jesus. Não é assim que a gente faz, gente? Não é assim que a gente age? Hã? Será que a gente está fazendo a coisa certa? Será que nós, como discípulos do Senhor, nós estamos agindo da maneira correta? Será que a gente não age como os discípulos agiram, impedindo a bênção das pessoas? Será que na nossa arrogância, na nossa vaidade, no nosso orgulho por ser nação santa, nação eleita, nação escolhida, nação separada de Deus, a gente não está excluindo pessoas? Será que ao invés de trazer pessoas para perto, a gente não está afastando pessoas? Porque o que aqueles discípulos fizeram ali foi afastar aquela mulher. Em vez deles trazerem ela para perto de Jesus, em vez deles mostrarem através do testemunho deles, porque o nosso papel, oi, discípulo, oi, você que tá aí, viu? Cidade FM 87.9. Nosso papel, meu filho, é ser testemunho vivo. E testemunho vivo significa que você tem que derramar amor. Você tem que derramar. Os caras eram tão egoístas, eram tão egocêntricos, que eles chegaram para Jesus e assim, manda embora. Ô mestre, essa mulher tá fazendo confusão aqui, ó. Tá atrapalhando. Parecia que eles estavam ali desfilando. Eles não estavam desfilando, não. Jesus estava caminhando para fazer a obra. Jesus estava caminhando para exercer o ministério dele. Tem gente que faz do ministério passarela. Tem gente que faz do ministério palco. Tem gente que pega o ministério que é só para ostentar. O ministério é só para dizer que você é missionário, para dizer que você é pregador, para dizer que você é cantor, para dizer que você cuida de igreja. O ministério não foi feito para você se exaltar, não, meu filho. O ministério não é seu. O ministério não foi feito para você se exaltar, não, meu filho. O ministério foi para você trazer vidas para Jesus. Mas tem gente que faz questão de empurrar. Em vez de trazer para dentro, coloca para fora do aprisco. É um negócio esquisito, povo doido. As horas que eu fico falando que a gente é meio doido. Essa nação que diz que é santa, que abre a boca e diz que é nação escolhida, nação santa, tem horas que age insanamente. Contra tudo que Jesus pregava. A gente faz tudo o contrário que a gente aprendeu com ele. Eu nunca vi um negócio desse, nunca vi. Os discípulos, eles estavam afastando aquela mulher de Jesus. Eles não facilitaram a vida daquela mulher. Eles não auxiliaram, não estenderam a mão, não abraçaram, não pararam para escutar. Não olharam sequer para aquela mulher, eu tenho certeza disso. Não tiveram um olhar de misericórdia para aquela mulher. Não, eles afastaram a mulher de Jesus. Afastaram a mulher de Jesus. A gente tem que ter muito cuidado, viu? Muito cuidado com isso. Nós precisamos ter cautela, sabe? A gente precisa ser mais cuidadoso em relação às nossas atitudes, aos nossos posicionamentos. Porque às vezes a gente acha que tá fazendo o que é certo, né? E a gente acaba se afastando do propósito, né? Do propósito divino, que é o propósito pro qual a gente foi chamado, né? E o propósito que a gente foi chamado, o propósito do evangelho, é resgatar vidas, né? É buscar as ovelhas perdidas. Você vê que Jesus, ele diz não. Ele diz aqui, ó. Quando ele diz, manda embora, ele respondeu, eu não fui enviado. Sim, não, a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está dizendo isso para os discípulos, né? Jesus dá logo uma queimada. Ai, meu Deus, existe isso aí, né? Queimada. Jesus corta. Ele dá uma cortada nos discípulos, né? Dá um chega pra lá nos discípulos. Ah, meu pai, a gente se desvia do propósito, né? Com a nossa arrogância, com o nosso orgulho, né? Os discípulos, eles estavam dificultando o resgate
daquela ovelha ali, daquela mulher. Tava dificultando, sabe? Tava dificultando e muito. E o segundo desafio, esse segundo desafio aí que ela passou, esse segundo obstáculo era muito mais complicado, viu? Acho que muito mais complicado. Era muito mais difícil do que o primeiro. Por quê? Porque uma coisa é alguém tentar impedir você de conhecer Jesus, né? Uma coisa é alguém meter a mão no seu ministério, uma coisa é alguém atrapalhar você na sua caminhada, né? É homem, Deus vai lá e resolve, né? Uma coisa é quando alguém faz, Deus vai lá e justifica, Deus resolve, Deus coloca tudo no lugar, você não precisa se preocupar, viu, com nada. Porque quem guerreia por você é Deus. Uma coisa é o homem querer se meter onde não é chamado, outra coisa é quando Jesus não responde. Ah, meu Deus, esse obstáculo aí, tadinha, acho que pra ela foi triste, porque quando ela clamou, quando ela conseguiu finalmente, depois daqueles discípulos, né, aqueles discípulozinhos orgulhosos ali, impedirem ela de chegar, depois dela conseguir vencer a barreira dos discípulos, ela ouviu de Jesus nada. Ela esperava ouvir alguma coisa de Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus não deu resposta. Jesus, ele se calou. Aí é que é problema, né, gente? Aí é que é problema. Quando Jesus se cala, né? Quando Jesus fica em silêncio, é um problema terrível. É um problema terrível. Porque não tem nada mais difícil do que a gente aprender a administrar esse silêncio de Deus, sabe? Não tem nada mais complicado para nossa natureza carnal, ansiosa, nossa natureza imediatista, a conseguir conviver com o silêncio de Deus. Até porque a gente não sabe quanto tempo esse silêncio vai durar, né? A gente não sabe quanto tempo Deus vai levar para responder as nossas orações e se vai responder, porque tem orações aí que Deus nem responde, viu? Tu quer dizer para você, viu, mano? Ah, meu Deus, é porque eu não vou mentir pra você, né, amigo? Eu não tô aqui pra mentir pra você, né, amor? Eu não tô aqui, eu não preciso do seu dízimo, eu não preciso do seu dinheiro, eu não preciso que você fique debaixo da minha asa, eu não preciso de nada disso. Então eu não minto pra você, eu falo a verdade, né, querido? Então, Deus tem orações que ele não vai responder. Tem orações que você nunca vai ter resposta. Você vai ficar aí a vida inteira esperando e não vai chegar. É difícil, gente. A gente ficar quieto, esperando Jesus responder. É muito difícil, né? Tem um momento em que o céu, ele fica em silêncio, sabe? Tem um momento em que o céu silencia diante do nosso clamor. Tem um momento que o céu se fecha. Tem algumas pessoas que dizem que o céu fica de bronze, né? Que o céu fica de bronze. E quando isso acontece, quando o céu se fecha, quando o silêncio de Deus, ele acontece, quando o silêncio de Deus permanece naquela situação que a gente está vivendo, é muito difícil, viu? A gente continuar orando, continuar perseverando, continuar crendo no milagre. É difícil. Porque a gente não recebeu resposta, a gente não está vendo, aos nossos olhos, a gente não está vendo nada mudar, né? Parece que nossas orações foram em vão, parece que Deus não está escutando, parece que Deus esqueceu que a gente existe, parece que Deus não está vendo a nossa situação. Então é muito difícil, é muito difícil. É por isso que nós temos que cultivar uma qualidade dentro de nós, que é uma das armas mais poderosas que o cristão tem que ter, que se chama perseverança. A gente não pode desistir. Nós não podemos deixar de exercer a perseverança. Não podemos. Aquela mulher ali, ela não desistiu. Apesar de não fazer parte da linhagem judia, apesar de não fazer parte, aquela mulher não desistiu, né? Ela não desistiu. Ela não tinha uma aliança com Deus, mas ela não desistiu. Ela não desistiu de buscar o milagre dela, sabe? Aquela mulher ali, ela era uma mulher determinada. Ela foi uma mulher que não deu descanso a Jesus. Ela não deixou Jesus em paz. Ela foi uma mulher que se agarrou a Jesus, sabe? Da mesma forma que Jacó, lembra de Jacó? Que agarrou o anjo e não soltou de jeito nenhum. Ele não soltou o anjo. Jacó só soltou o anjo quando a bênção dele foi liberada. Pois é, aquela mulher, ela agiu do mesmo jeito. Ela se agarrou à esperança dela. Ela se agarrou à fé dela. Ela não desistiu. Ela foi perseverante. Ela sabia que ela precisava de ajuda. Ela tinha um objetivo, ela tinha um foco, ela tinha uma causa. Ela estava sofrendo por aquela causa. E ela sabia que só tinha um que podia ajudar ela.
E aquela pessoa estava ali diante dela. Aquela pessoa estava ali, Jesus estava ali, o caminho estava ali, a verdade estava ali, a vida estava ali. Então ela não desistiu, em nenhum momento ela desistiu, sabe? Essa mulher aí, ela era uma mulher tão extraordinária. Eu vou colocar isso aqui, porque a Bíblia nem dá nome a ela. Mas eu já vejo essa mulher, eu consigo ver nessa mulher uma mulher extraordinária. Por que eu estou dizendo isso? Porque elas eram exceções, né? Não são todas as pessoas que perseveram como essa mulher perseverou. Nem todo mundo tem essa perseverança, tem essa fé que essa mulher teve, sabe? Essa mulher ali, ela enfrentou tudo. Ela enfrentou o desprezo daqueles que deveriam ajudar ela. Ela enfrentou os obstáculos que colocaram no caminho dela, pessoas que deveriam ajudar, sabe? Colocaram dificuldade, colocaram obstáculo no caminho dela. Ela enfrentou o silêncio de Jesus, que não é fácil enfrentar. Não é fácil para nós que conhecemos Jesus, que dirá para alguém que não conhece Jesus. Certo? E quando Jesus respondeu, quando aquela resposta chegou para aquela mulher, aquela resposta desanimadora chegou, ela também não desistiu. Não desistiu. Quando Jesus chama os discípulos, quando ele fala ali para todo mundo, porque ele falou para todo mundo, que ele veio para resgatar as ovelhas perdidas de Israel, as ovelhas perdidas da casa do Pai. Quando ele fala isso, da casa de Israel, ele estava falando e aquela mulher ouviu também, sabe, gente? Ela não pertencia à casa de Israel. Sabe? Ela poderia ter tomado aquela palavra ali como ofensa. Ela poderia ter tomado aquela palavra ali como uma rejeição. Só que o que Jesus estava dizendo ali, o que Jesus estava esclarecendo, essa palavra aqui, ela teve duas conotações. Para os discípulos, ele estava dizendo, ó, o meu trabalho é resgatar vidas. Para aquela mulher, ele estava dizendo, ó, primeiramente, o meu trabalho, primeiramente, eu não vim para você, né? Eu não vim para você, entre aspas, mas eu vim para os filhos de Israel, que devem ser os primeiros, né, a terem a oportunidade de me aceitar como Messias, né? Por quê? Porque eles precisam levar a mensagem da salvação por todo mundo. Né? É isso aqui, né? Se você for estudar essa fala de Jesus, os teólogos, eles trazem esse conceito dessa fala de Jesus, né? Jesus estava dizendo isso, mas ela poderia ter tomado isso como ofensa, ela poderia ter tomado isso como um não definitivo da parte de Jesus, ela poderia ter tomado isso como uma rejeição da parte de Jesus, mas não foi isso que aconteceu, não foi isso que aconteceu, sabe? Não foi isso que aconteceu. Eu acredito que diante dessas palavras e diante da reação daquela mulher, ela só demonstrou o tamanho da fé dela. Mais ainda, o tamanho da fé dela. Por quê? Porque essa mulher, ela não se revoltou, essa mulher não se magoou, essa mulher não desanimou, ela simplesmente, a Bíblia diz que ela foi lá e adorou, né? Ela foi lá, quando Jesus falou isso, ela foi lá e adorou e tornou a clamar. Ela clamou novamente por socorro. Novamente. E aí vem uma outra palavra de Jesus, né? Que surpreendeu, acredito que surpreendeu todo mundo. Inclusive a nós, né? Que foi o que eu falei no comecinho. Quando eu vi essa palavra aqui, eu ficava horrorizada. As primeiras vezes, né? No começo da minha conversão, que eu vi essa narrativa aqui, bíblica, eu fiquei horrorizada. Porque aos nossos olhos parece que Jesus está ofendendo, está degradando a imagem daquela mulher. Né? Porque ele se refere a ela como um cachorro, né? Ele se refere a ela como um cachorrinho. Só que o hebraico, esse termo aí, cachorrinho, era uma maneira que os judeus se referiam aos gentios, né? Por quê? Porque eles acreditavam que não tinha possibilidade, acreditavam que a possibilidade dos gentios alcançarem uma bênção de Deus era a mesma possibilidade de um cachorro alcançar a bênção de Deus, né? Em outras palavras, os judeus, eles comparavam o valor de um gentio ao valor de um cachorro, né? O valor de um animal. Era o preconceito, né, gente? Preconceito no meio do povo de Deus é coisa triste, né? Preconceito no meio do povo de Deus é uma coisa terrível. O povo preconceituoso, esse povo, viu, cristão, viu? Eu nunca vi um povo tão preconceituoso. Tão preconceituoso. Jesus não estava ofendendo aquela mulher. Jesus não estava degradando a imagem dela. Jesus não estava rejeitando aquela mulher. O que Jesus estava fazendo era sacudindo ela. O que Jesus estava fazendo era testando a fé daquela mulher. Jesus estava testando, que Jesus queria ver até onde ela ia. Jesus disse assim, eu vou testar, eu vou forçar mais um pouquinho.
Eu vou dificultar um pouquinho mais a vida dela. Às vezes, viu, gente? Deixa eu dizer aqui, ó. Presta atenção aqui. Às vezes, Jesus, a tua petição, ela já foi aceita. A tua petição, ela já tá... O martelo já bateu. Jesus já deu sim. O amém até já aconteceu, né? Até já aconteceu. Mas, às vezes, Jesus, ele dá uma protelada no milagre pra ver até onde você é capaz. Até onde você suporta, até onde você suporta. Jesus, ele queria despertar naquela mulher uma fé fortalecida, uma fé forte, né? E foi o que aconteceu. Jesus conseguiu despertar nela uma fé forte, gente, uma fé forte. Aquela mulher, ela não se magoou. Aquela mulher não se ofendeu com Jesus, nada disso, né? Pelo contrário, ela pegou aquelas palavras que aos nossos olhos são ofensivas, aquelas palavras que aos nossos olhos Jesus foi grosseiro. Ela pegou aquelas palavras ali e converteu em otimismo, sabe? Ela pegou aquilo e converteu em otimismo, gente? Não é fácil não, hein? Será que você consegue? Será que a gente consegue, pastor? Será que a gente consegue converter respostas duras de Deus em otimismo? Será que a gente consegue? Será que você aí que tá do outro lado, será que você consegue transformar aquelas críticas que chegam pra sua vida, pro seu ministério, críticas destrutivas? Você vê que a pessoa vem na intenção de lhe ferir, vem na intenção de lhe menosprezar, vem na intenção de diminuir você. Você vê que a intenção é maligna no coração da pessoa. Será que você consegue converter aquela crítica destrutiva em incentivo? Porque é para isso que o perseguidor serve, viu? Ei, o perseguidor. Deixa eu dizer aqui qual é o papel do perseguidor. O papel do perseguidor não é lhe matar. O papel do perseguidor não é lhe destruir, porque ele não tem poder para isso. O papel do perseguidor é fazer com que você fortaleça a sua fé. É fazer com que você, quanto mais ele disser que você não vai conseguir, mais você avança uma milha. Toda vez que ele disser você não vai, você avança outra milha. Todas as vezes que ele disser você não pode, o Deus abre o mar e você passa. Esse é o papel do perseguidor, meu filho. Então não se preocupe, não. Aquela mulher ali, ela não estava nem aí porque ela estava ouvindo. Ela não estava nem aí para os discípulos. Ela não estava nem aí para a dificuldade. Ela não estava nem aí para a raça dela. Ela não estava nem aí se ela estava falando com um judeu. Ela não estava nem aí. Ela queria alcançar o propósito, ela queria um milagre. Ela não ia desistir. Quanto mais neguinho dizia, desista. Quanto mais neguinho dizia, você não pertence a nós. Quanto mais neguinho dizia, você não é digna. Quanto mais neguinho dizia, quem é você? Quanto mais neguinho dizia, você não vai conseguir. Mas ela ia, mas ela perseverou, mas ela adorou. O mais lindo disso tudo é que ela recebeu a palavra dura de Jesus e ela não se magoava, pastor, com Jesus. Uma mulher que não conhecia Jesus. Uma mulher cananeia, uma mulher que não tinha linhagem de Israel, uma mulher que não tinha uma linhagem de Abraão, ela não conhecia. Mas quanto mais ela recebia o não de Jesus, quanto mais ela recebia uma palavra de Jesus dura, mais ela adorava Jesus. Que coisa, né? Diferente da gente. Às vezes Jesus dá uma palavra dura, às vezes Jesus dá um não pra você. Você fica de birra com ele, né? Não quer mais cantar pra ele, não quer mais adorar. Diz até que não vai nem orar. Eu conheço uns assim, hoje eu não oro. Tô boa pra orar, Deus conhece meu coração. Ainda tem cara de pau dizer isso. Deus conhece meu coração, hoje eu não vou orar. Parece que tá lidando com o homem. Cuidado, viu, amor? Você não tá lidando com o homem, você tá lidando com o Senhor dos Senhores, viu? Cuidado. Cuidado. Eu não sei se a gente tem a mesma atitude, se a gente conseguiria o que essa mulher conseguiu. Eu não sei se nós conseguiríamos ver vitória no meio da derrota. Eu não sei se nós conseguiríamos ver a benignidade e o agir de Deus no meio das migalhas, né? Porque o que aconteceu foi isso com ela. Aquela mulher, ela viu milagres, pastor, no meio das migalhas. Ela disse assim, ó, o Senhor não me dá o pão, não. Mas eu tenho certeza que se o Senhor me der as migalhas, o milagre vai acontecer. Eita, Hashimanai. Será que você entende que Deus está falando aqui? Hein? Ai, Hashimanai, Assore. Em meio das migalhas, ele disse assim, ó, não precisa me dar o pão. Não precisa, Senhor. Rabi, não precisa, filho de Davi. O Senhor me dá o pão, que eu sei que o pão são para os teus. Não precisa. Mas se o Senhor me der tão somente as migalhas que caem da tua mesa, as migalhas, elas já servem. As
conseguiu ver migalhas, gente, no meio, sabe? Ela conseguiu ver milagres no meio das migalhas, né? Às vezes o milagre tá de junto da gente, o milagre tá andando com a gente, o milagre tá conversando com a gente tá numa situação difícil, a gente tá triste, a gente acha que tudo acabou, mas o milagre tá ali caminhando com você, falando com você, mas você não consegue ver o milagre, né? Lembra daqueles 2 discípulos de Emaús? Eles estavam ali caminhando, lamentando, falando da morte de Jesus, que Jesus tinha morrido, que estava tudo acabado aos olhos deles, né? Cegos espiritualmente. Caminhando. E Jesus se encosta, vai lá e começa a conversar. Jesus começa a puxar assunto, Jesus começa a indicar eles, fazer eles falarem, e eles começam a falar um bocado de coisa. E Jesus caminhando com eles não conseguiram enxergar. O milagre caminha conosco o tempo todo e a gente não consegue enxergar. A gente só consegue olhar para o que a gente quer. A gente só consegue visualizar o pão, porque para nós só o pão é importante, né? Cuidado para você não focar demais na promessa, viu? E esquecer do que está perto de você, do que é importante. Tem muita coisa que Jesus faz por você na trajetória da terra prometida, que são coisas importantes, talvez mais importantes do que a própria terra. Por quê? Porque aquilo que acontece conosco no trajeto vai formar nosso caráter. Aquilo que acontece conosco na trajetória até Canaã vai dizer quem nós somos quando nós chegarmos a Canaã. Então nós temos que ter cuidado, temos que ter essa visão aí. Temos que ter essa visão, né? Aquela mulher ali, são 3,52. Ela exerceu um princípio básico, né? Para nós que somos cristãos. Apesar dela não ser israelita, ela já conhecia. Ela já sabia, né? Dentro dela, né? Existia um princípio básico que ela já acreditava, né? Ela conseguiu sobreviver pela fé. É um princípio básico. Nós vivemos pela fé, né, pastor? Ela conseguiu sobreviver pela fé. Ela conseguiu sobreviver por aquilo que ela ainda não estava vendo com os olhos carnais, mas que dentro dela já tinha acontecido, já estava consumado, sabe? Ela chegou ao ponto que Jesus dizia assim, ó, a tua fé, né? Jesus diz assim, a tua fé te salvou, a tua fé. Jesus diz assim, que fé é essa? Tem algumas traduções que dizem assim, eu nunca vi uma fé como essa. Em algumas traduções dizem isso, né? A minha, ele diz assim, grande é a tua fé, né? Então, Jesus, ele conseguiu contemplar o tamanho da fé daquela mulher, sabe? O tamanho da fé. Aquela mulher, ela ficou morta. A fé daquela mulher era morta para dúvida, viu? A fé daquela mulher era morta para qualquer dúvida. A fé daquela mulher era surda para qualquer tipo de desencorajamento. E era cega para qualquer obstáculo, para qualquer impossibilidade, né? Para qualquer impossibilidade. A fé daquela mulher só via o sucesso dela, só via o milagre, só via o sucesso em Deus. Era só isso que ela conseguia ver. Ela não conseguia ver mais nada. Para ela nada importasse, né? Para ela nada importava. Tem um teólogo chamado George Miller. Eu gosto muito dele, os estudos dele são muito bons. George Miller, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que a fé é o elo que liga a nossa insignificância. Olha que negócio, gente. George Miller diz que a fé é o elo que liga a nossa insignificância à onipotência de Deus. A fé é aquilo que liga a nossa pouca força ao poder de Deus, né? E ele diz que a fé não é saber que Deus pode. Ele é muito claro, ele diz, ó, fé não é saber que Deus pode. Fé é saber que Deus quer. Fé não é saber que Deus pode, porque Deus pode. Tudo que ele quiser, ele pode. Tem que saber se ele quer. Ele pode fazer tudo, meu filho. Agora tem que saber se essa é a vontade dele. Você tem que ter fé dentro da vontade de Deus. A tua fé tem que estar firmada e alinhada com a vontade de Deus. Eu queria que você guardasse essa palavra. A palavra é muito rica. Muito rica. São 3,54. Não desanime não, meu filho. Persevere. Deixa os obstáculos. Deixa esse povo aí que não acredita em você. É por isso que Deus diz que a gente não tem que julgar pelas aparências. Tem muita gente aí fora que não tem aliança com Jesus, que não conhece Jesus, que nem conhece as escrituras direito, mas que tem uma fé maior do que a nossa, viu? Cuidado. Então não julgue não. Não julgue. Não julgue pra você não ser julgado. Viu? Eu quero deixar um abraço aqui pra Raquel, da Cidade Nova, Rua Nova. Andrei, do João Mafa. Sara. É Sara, pastor? Irmã Sara. Acho que é. Cira, do Tomba. Simone.